Oremos. Amado Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada pelo seu ousado amor em nossas vidas, Senhor. Como é bom prestar culto a Ti, Pai. Sim, ó Pai. Pai, nesse momento, Pai, quero Te apresentar a vida do seu servo, Senhor, do teu filho Tiganá, Senhor. Que o que ele for ministrar na vida de nós, Pai, que saia através do teu Espírito, Pai, que habita nele, Senhor. Sim, Senhor. Pai, continue conosco, receba também esse momento da mensagem, Senhor, e que cada um de nós que estamos aqui possamos ser de alguma forma edificados, Pai, através do que o seu servo irá ministrar. É o que eu te peço, te agradeço em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deixa eu me organizar aqui, porque eu sou meio desastrado. Acho que tá bom. Nós vamos falar hoje sobre o tema Em Chamas, né? E quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, a primeira coisa que eu fui pesquisar é saber como que se pega a chama, como que você cria o fogo, né? E aí eu estava dando uma lida lá, voltei até me lembrar do ensino médio, né? Que tem o que eles chamam de triângulo de fogo. Então, qualquer coisa para que possa pegar fogo, você tem que ter 3 elementos: combustível, um carburante e a energia. Combustível é tudo que está suscetível a ter uma combustão. O carburante é que quando você associa com o combustível, então ele faz entrar em combustão, e a energia é o calor, né? É o que vai produzir. E aí eu comparei isso com a vida do cristão. Porque o cristão ele precisa de 3 elementos para iniciar aquilo que a gente pode chamar de combustão cristã, né? Que seria o combustível, no caso o cristão ou o indivíduo, o carburante, que é o Espírito Santo, a energia, que seria a oração, leitura, Bíblia, BD, PG, aqui a gente chama de vida piedosa, né? Então esses 3 elementos em conjunto faz com que um cristão ele inicie a sua carburação, ele pegue ali o que a gente pode chamar de tacar fogo no cristão, né? Só que isso não é nada novo, porque se você for ver, o Espírito Santo, a gente recebe quando a gente se converte, né? Se for pentecostal, é na hora do batismo, no Espírito Santo. O carburante, que é ele, e a energia, que é a oração. Ou seja, isso é o básico da vida cristã. Então, para alguém que está na igreja, que é membro, que é cristão, como eu, que tem 27 anos na caminhada cristã, é o básico, não tem segredo. Então, eu não vou ficar falando sobre algo que nós já deveríamos saber. Que quanto mais você joga o combustível, quanto mais energia você coloca, mais você pega fogo. Então, se você quer estar em chamas, você precisa fazer esse triângulo aqui que eu falei diariamente. Ele tem que ser parte da sua vida. Quanto mais você praticá-lo, mais você vai estar em chamas, né? Então, nada novo para a nossa vida cristã, né? Então, o que a gente vai falar, se a gente não vai falar como pegar fogo, né? Ficar em chamas. Eu vou convidar vocês a abrir o texto de 1 Samuel. Nós vamos trabalhar o capítulo... Olha, sou tão distraído que eu não marquei o capítulo, mas é 17. 1 Samuel 17, do capítulo 1 ao 51. Nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que a gente pode dizer que estava sempre em chamas. Nós vamos trabalhar um pouco a vida de Davi, né? Então a gente não vai ler o texto todo, mas os irmãos deixam aí aberto para a gente fazer uma consulta. Mas só para que a gente entenda ali, então a gente tem uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E todo dia o gigante Golias chegava e desafiava o povo, os soldados de Israel, falando assim: quem irá me enfrentar? Olha o meu tamanho, olha o tamanho de vocês. Vocês não aguentam, né? E aí Davi, tinha os irmãos dele que estavam na guerra, e ele fazia o que a gente chama ali, que era o menino dos deveres, né?
que é, quem tem família grande sabe que o mais novo é o cara que você vai falar assim, ó, pega o copo de água lá, sobe a escada lá e vai fazer isso. Então, Davi era esse. Davi era o mais novo de 8 irmãos, né? E todo dia o pai dele falava assim, ó, vai lá, leva isso aqui na frente da batalha, vê como seus irmãos estão, e traz notícias deles, né? E aí Davi, ele vê o gigante lá desafiando o povo de Deus, né? E aí ele vai enfrentar o gigante e vai entrar na batalha. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está em chamas, ou um cristão que está em chamas, ele tem algumas características, certo? Você pode chegar e ver e falar assim, ó, essa pessoa está em chamas. E eu queria destacar dentro dos textos algumas características de Davi. A primeira dela, no verso 17. Nós vamos ler do 17 ao 20. Diz o seguinte: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos de tostadas e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem, que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou no acampamento na hora com um grito de batalha do exército, que estava saindo para as suas posições de combate. A primeira característica de uma pessoa que está em chamas, ela está pronto para servir. Davi estava pronto para servir. Não apenas servir no reino, mas servir aos seus irmãos, servir aos seus pais, servir o comandante. Davi, ele estava pronto para servir. Alguém poderia dizer que ele enfrentou Golias porque ele estava sem nada para fazer. Sabe o curioso? O curioso, deixa eu ver o que está acontecendo ali na batalha ali. Não, Davi tinha as suas funções e as suas obrigações. Ele estava servindo. Se você for ver, a Bíblia não cita aqui os deveres de Davi à toa. A Bíblia poderia simplesmente falar que Davi passou na frente da batalha, viu o gigante desafiando e entrou. Mas a Bíblia cita o que Davi estava fazendo antes de ir e o que ele ia fazer? Servir. Se eu quer ser uma pessoa que está em chamas, nós temos que estar pronto para o serviço. Servir o próximo, servir a igreja, servir o reino. Como que você quer viver o sobrenatural de Deus se você não vive o natural do homem? Se você não serve o seu próximo? Como que você quer queimar se você não está ajudando o seu próximo? Davi, quando foi ungido, ele estava fazendo o quê? Quando ele foi ser ungido a rei? Pastoreando. Samuel chegou lá, chamou o pai de Davi, veio um irmão, veio não é esse, não é esse. Acabou todo mundo? Não. Tem um que está lá pastoreando. Se você for ver, todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, eles não estavam desocupados. Moisés. Quando a gente vai ver Moisés e ele encontra a sarça ardente, o que ele estava fazendo? Pastoreando as ovelhas do seu sogro. Moisés estava lá trabalhando para o seu sogro e o sobrenatural, sarça ardente. Gideão estava lá malhando o trigo, tal, fazendo o seu trampo. Daqui a pouco o que aparece para ele? O anjo do Senhor. Pedro, Tiago e João, no barquinho. Fazendo o quê? Pescando. Se você for ver, até a jumenta de Balaão estava trabalhando quando falou. Estava carregando Balaão. Se a jumenta que estava servindo a Balaão, trabalhando, viveu o sobrenatural, o que falta para nós vivermos esse sobrenatural? Falta servir ao rei. Falta servir ao reino. Falta servir ao nosso próximo. Quem está em chamas, sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, cara, essa pessoa eu posso contar. Vai ter um mutirão aqui na igreja. Não, fulano é certeza que vai estar. Cara, passou mal alguém lá não sei aonde. Não, vou ligar para fulano, porque fulano vai lá buscar e vai levar. A vida de quem está em chamas, ela é uma vida de serviço. Uma segunda característica,
que está no verso 26, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que se receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi, ele não compactuou com o erro dos soldados. Os soldados tinham medo de batalhar contra Golias. Golias desonrava o nome de Deus todos os dias quando descia em frente aos soldados. Mas Davi não compactuou. Se a pessoa que está em chamas, o cristão que está ardendo, ele não compactua com o erro. Davi poderia passar na frente da batalha, ouvir lá Golias desafiando e falar assim: existe 2 tipos de problema, o meu e o deles. Golias é o tipo de problema deles, não é do meu tipo de problema. Pelo contrário, Davi, ele já ficou assim, afoito. Quem que ele pensa que é para desafiar o Deus de Israel? A gente não pode compactuar com o erro. Existe um posicionamento que nós precisamos ter. O adolescente está na escola, está vendo lá um amigo aloprando a professora. O que ele faz? Não, vou ficar de boa aqui, vou ficar calado. Compactuou com o erro. O jovem tem lá o seu irmão da igreja, o seu camarada, sabe que ele tem uma vida regrada de sexo, drogas, bebida. O cara vem na igreja, mas não vem. Aí o que ele faz? Suave, é problema dele. O meu está garantido. Eu venho, eu estou aqui. Quando adulto trabalhando, você vê o seu amigo lá, o seu colega de trabalho, roubando a empresa. E roubar a empresa não é só no financeiro, não. O cara chega atrasado, já roubou no horário. O cara falta, já roubou no dia. E o que você faz como cristão? Nada. Cada um com seus problemas. Quando nós estamos em chamas, nós não compactuamos com o erro. O problema agora é nosso. Quando você vê que está errado, se está errado é problema meu. Se o cara está lá dentro da sala de aula desaforando a professora, agora, amigo, não. Vou lá, vou chamar a diretora, eu vou fazer o que for. Se meu irmão, jovem, está nessa vida, eu preciso, no mínimo, esfregar a Bíblia na cara dele e falar assim: amigo, você está errado, irmão. Volta, queima, Davi não aceitou que o exército ficasse aflito por causa do gigante. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Se ninguém vai, se está tudo errado, eu vou lá e vou resolver, porque é problema meu também. E mais do que nunca, a gente precisa, nesse momento, saber se posicionar como Davi se posicionou. A gente precisa se posicionar e não compactuar com o erro. A resposta de Davi não foi: vou me ausentar. A resposta de Davi não foi assim: vou sair fora. A resposta de Davi ao grito do gigante foi: eu vou pegar você. Eu vou enfrentar você. Se eles aqui não, se eles estão errados, eu vou enfrentar, porque eu não compactuo com o erro. Outra característica, versos 38, 39 e 40. Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. E tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 cestos de ribeiro, pôs no alfajor de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou-se a mão da sua funda e foi aproximando do filisteu. Quem está em chama, ele não vive uma vida que não é dele. Ele não se transforma com o meio. Davi poderia ter pego lá a couraça, a armadura e falado assim: vou enfrentar esse gigante desse jeito. Mas esse não sou eu. Eu sou o pastorzinho ali,
Eu sou o pastor que anda com uma funda e umas pedras. Foi com essa funda e com essas pedras que eu enfrentei o leão. Foi com essas pedras e com essas fundas que eu enfrentei o urso. Hoje, a gente tenta viver uma vida que não é nossa. Hoje, a gente quer mostrar algo que nós não somos, né? Se você for ver, as nossas redes sociais estão cheias de fotos bonitas. Cheia de vida da hora, top. E aí, esses dias eu estava vendo esses memes que vi na rede social e estourou um que era muito interessante, que falava assim: e fora do seu story, você está bem? Né? Às vezes parece besta, né? Tipo assim, fora do seu story, você está bem? Alguma galera ainda fez umas brincadeiras. Fora do seu story, como é que está o São Paulo? Né? Os outros usuários corintianos. Mas por quê? Por que essa pergunta? Fora do seu story, você está bem? Porque a gente está acostumado a mostrar algo que nós não somos. Nós estamos acostumados a se transformar com o meio. Nós estamos acostumados, sabe como é que é a história da rã, né? Você chega no seu trabalho, não, vou trabalhar aqui a milhão. Pá, pá. Aí você vê o seu amigo do lado, ele já não trabalha a milhão, ele já tem 10 anos de empresa, ele já está ali a quentinhos por hora, está mais devagar, e você ralando. Daqui a pouco você, se o cara lá não trabalha, então eu também vou puxar meu freio. Já se misturou. Já virou algo que você não deveria ser. Você está ali, você vê seus amigos ali viajando, tal, e o que você faz? Não, eu quero viajar também. Quem não quer viajar, né? Aí você se endivida para viajar, meter as fotinhas, né? Devendo e luxando, tal. Você já está mostrando algo que você não é. Se você está em chamas, se você está queimando, você não se mistura com o meio. Você é o que você é. Quem está em chama não se transforma, ele não finge, ele apenas é. Você é cristão aqui, você é cristão lá fora, você é cristão no seu trabalho, na sua escola. Você não pode sair daqui, chegar na escola e fingir ser o que você não é. Você não pode sair daqui, chegar no seu trabalho e fingir o que você não é. Eu não posso sair daqui na quadra de futebol e falar vários palavrões. Xingar o meu amigo de time porque o cara é ruim. Quem joga bola com ele sabe que é difícil, mas, velho, faz parte. Você tem que ser o cara sempre. Se você é aqui, você tem que ser lá fora, você tem que ser na sua casa. Sabe aquela história de pastor? Aquelas historinhas? Uma vez o pastor contou o seguinte: o menino tinha um diácono na igreja, aí ele chegou em casa e falou assim, o filho dele falou para ele: papai, por que a gente não mora na igreja? Aí o pai dele, né? Mas filho, não dá para morar na igreja. Não, a gente devia morar na igreja, porque lá na igreja o senhor é bonzinho, o senhor não me bate, o senhor não xinga a mamãe, o senhor não sai daqui bravo. Então a gente podia morar na igreja, né? Porque na igreja a gente veste a nossa melhor roupa. A gente veste a nossa melhor hipocrisia. Né? Então, quem está em chama, não finge, ele apenas é. Quarta característica, versos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, os corpos dos arraiais dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Qual tem sido a sua motivação? Qual que foi a motivação de Davi? Glorificar o nome de Deus. Se você for ver o texto, vou estar lá, tinha uma recompensa para quem derrubasse o gigante. Ia parar de pagar os impostos, ia casar com a filha do rei, ia ter uma vida filé. Essa poderia ter sido a motivação de Davi. Mas qual que foi a motivação de Davi? Foi Deus.
Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Qual tem sido a nossa motivação? O que tem feito a nossa motivação diária? Não adianta eu servir meu próximo pensando em likes, visualizações, tapinha nas costas. Sabe? Aquela foto que o cara está entregando um pão e está com o celular aqui. Não adianta eu não compactuar com o erro e ser reconhecido pela minha ação. Nossa, tá vendo como o Tigana é um bom funcionário? Olha lá, não, você viu, o cara estava fazendo errado lá, ele foi lá e corrigiu. Não adianta eu ser um cara honesto para que as pessoas me elogiem. Não adianta eu chegar aqui e falar, nossa, te enganar, velho, você é louco. Honestidade pura, pegou o troco lá, devolveu. Sabe por quê? Porque lá em Mateus, Cristo já falou, né? Aquele que ora em público, que não sou igual ao hipócrita, o galardão dele já foram recebidos. Né? Tudo que a gente fazer, ou tudo que nós fazemos, a nossa motivação tem que ser Deus. De nada vale o nosso esforço se Deus não for a motivação das nossas ações. A gente pode fazer o que for, se não for para honrar o nome de Deus, não adianta. Se não for para chegar lá na empresa e falar assim, nossa, esse moleque é diferenciado. Mas por que ele é diferenciado? Porque ele serve um Deus. Não, esse aí é um bom aluno. Mas por que ele é um bom aluno? Porque ele serve Deus. Porque ele tem Deus. Né? Quando você entrega, né, se você quer que Deus seja glorificado através das nossas vidas, primeiro entregue na mão de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar tudo que você está fazendo e entregando na mão de Deus. Davi falou assim, ó, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Primeiro ele entregou Golias a quem? A Deus. E Deus lhe entregará de volta para você fazer a vontade dele. Na sequência, o que Davi fala? Hoje mesmo o Senhor me entregará. Davi deu Golias primeiro para Deus, e Deus entregou Golias para Davi. Se você quer que as suas ações, a motivação das suas ações seja Deus, se a sua motivação é glorificar o nome de Deus, primeiro você precisa entregar para Ele. E Ele vai devolver para você fazer a vontade dEle. A pessoa que está em chamas, o cristão que está queimando, ele tem que entender que ele está queimando porque ele está glorificando o nome de Deus. Ele tem que entender que ele está em chamas, porque a motivação dele é Deus. Se essa não for a nossa motivação, é tudo em vão. Quinta característica, versos 48 e 49. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alfoge, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou com a pedra encravada, e ele caiu com o rosto no chão. A quinta característica do cristão que está em chamas, ele enfrenta o seu gigante. Ele não foge. E quando eu falo gigante aqui, não é problema não, sabe? Sabe aquela coisa de coach? Entrega seus problemas para Deus. Seu gigante, o seu problema não é maior do que Deus. O gigante que eu queria destacar aqui é outro gigante. É o nosso pecado. É o nosso pecado diário. É bonito a gente falar, entrega seu problema a Deus. Porque Deus é maior do que o seu problema. E Ele vai resolver o seu problema. E quando a gente precisa encarar o nosso pecado? Quando a gente precisa bater de frente com o nosso pecado? A quinta característica de quem está em chamas, ele enfrenta o seu pecado. Veja que quando Golias se posicionou, o que Davi fez? Foi para cima. E você enfrentar o seu gigante, o seu pecado, não significa que você vai vencer, mas significa que você está batalhando com ele diariamente, para que você possa vencer. Davi enfrentou o seu pecado. Quando a gente vai lá em 2 Samuel 12, eu vou ler do verso 1 ao 22.
diz assim: Natã repreende Davi. E o Senhor enviou o profeta Natã, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e a ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia com seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã. Então imagine ali Davi, bravo, deve ter até sacado a espada. Traga ele que eu vou matar. E Natã fala: você, Davi, você é este homem. E continuou: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casas e mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você mesmo desprezou e tomou a mulher de Urias, hitita, para ser a sua mulher. E aí Natã vai falar tudo o que vai acontecer com a família de Davi. Eu vou pular lá para o 19, que diz o seguinte, 18. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. O filho dele, para quem não conhece a história, o filho dele com a esposa do Urias, que eu esqueci o nome dela. Vai, pastor. Batseba, faleceu e os conselheiros foram avisar a Davi. Então, 7 dias depois a criança morreu e os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu para que lhe passasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, chorastes, mas agora que a criança está morta, te levanta e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. O interessante aqui desse texto é que quando Davi é confrontado pelo seu pecado e as consequências dele, Davi não deixou a sua chama apagar. Muitas vezes a gente enfrenta o nosso pecado e erra e a gente deixa a nossa chama apagar. A gente pega, tá ali queimando, parecendo um Super Saiyajin nível 3, cabelão lá em cima, tal, aí peca, o que vai embora, começa a ficar fraco, a chama vai apagando. Davi não. Davi, ele não deixa a chama dele apagar. A sexta característica de quem está em chamas, ele não deixa a sua chama ser apagada pelo pecado. Davi, ele poderia ter desanimado, ficado triste, mas olha o que ele respondeu: enquanto criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava que talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, porque ele estava queimando. Apesar do pecado dele ter sido confrontado e ele ter enfrentado o seu pecado, ele não deixou aquele pecado abatê-lo. Ele não deixou que aquele pecado tirasse
todas as dúvidas que ele tinha sobre Deus. Pelo contrário, ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que se quisesse, Deus teria misericórdia. E ele fez o quê? Ele queimou mais ainda. Lembra a vida piedosa? Oração, EBD, culto. Lembra? Davi estava lá, fazendo a vida piedosa dele, aumentando o combustível dele, jejuando e orando para que a criança viva. Às vezes, quando a gente peca, o que a gente faz? Se afasta. Ah, já pequei, dei uma saidinha ali, fui para lá, estou saindo fora, e aí começa a apagar. Quando você enfrenta o seu pecado e você não deixa a sua chama apagar, você fica mais forte, você reestabelece. E para concluir, eu quero dizer que estar em chamas, ela não é uma característica, não é um adjetivo. Ah, fulano está queimando, característica. Ah, fulano queima, né? Olha, o cara ali está ardendo. Se encostar, eu pego fogo. Adjetivo. Estar em chamas é um estilo de vida. Por que é um estilo de vida? Porque você precisa estar o tempo inteiro queimando. Você precisa estar em chamas para concluir todas essas características. Porque se você não está em chamas, se você não tem isso como um estilo de vida, você não vai pegar fogo. Você vai estar com a sua brasa ali, sabe, quentinha, tal. Se alguém encostar nela, queima. Mas quanto mais você fizer isso, um estilo de vida, mais você vai pegar fogo, mais você vai queimar. Eu queria encerrar lendo o texto de Isaías 40:31, que diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu poderia trocar aqui e falar assim: mas aqueles que estão queimando no Senhor renovam as suas chamas. Isaías, ele não fala aqui que a força da pessoa é eterna. Não, ele fala que ela renova. Quer renovar? Acabou, acende de novo e continua. A nossa chama, ela pode estar sendo renovada todos os dias. Achou, pastor? A chama, ela queima todos os dias. Ela precisa estar sendo renovada. O profeta, ele não fala assim: ah, essa chama aqui é como se fosse uma habilitação. Quando a sua habilitação vence, o que você faz? Você renova. Se sua chama está apagando, você precisa renová-la. Você precisa fazer o que o profeta fala: esperar no Senhor e renovar as suas chamas. Nós precisamos queimar. Nós precisamos reforçar as nossas chamas todos os dias, para que a gente possa ter um estilo de vida em chamas. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está queimando em nossos corações, Senhor. Obrigado porque nós queremos, Senhor, buscar-te. Queremos encontrar contigo e sentir o Senhor queimar, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a queimar. Ensina-nos a ter uma vida de comunhão contigo, Pai. Ensina-nos a termos uma vida de comunhão com a Tua igreja, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que em Ti nós podemos queimar, ó Pai. Porque em Ti a nossa chama é renovada dia após dia, Senhor. Obrigado porque nós podemos saber que Tu és Deus em nossas vidas. Obrigado por ser a nossa motivação diária, ó Pai. Obrigado porque ao sairmos daqui, Senhor, nós saímos daqui motivados pelas nossas ações em Ti, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, essa noite. Queime nossos corações, ó Pai. É essa a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.